Olá, pessoal, tudo bom? Sou a Laura, CEO e cofundadora da Nelfin, e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante, que é como criar mensagens de cobrança que realmente funcionam. Aqui na Nelfin, a gente é um sistema de recebimentos e cobranças, então a gente lida com isso o tempo inteiro. E a gente tem construído aí todo um histórico das mensagens, das estratégias que efetivamente funcionam na hora de receber e de garantir que o seu caixa está saudável, tá? Então, se você trabalha com o financeiro, com cobranças, né, em algum momento você precisa executar essa tarefa de fazer uma cobrança, esse vídeo é para você. Primeiro, queria trazer aqui um tópico que é super relevante, que é por que a cobrança ainda é um tabu? Eu até brinco aqui, né? Um tema super curioso, que eu falo que quando eu vou explicar para minha família o que eu faço, e eu falo um software de cobrança, é sempre uma grande estranheza por parte deles, assim, eles olham para mim e falam, nossa, né, essa pessoa tá perseguindo devedores de maneira super agressiva e tudo mais, né, então isso acontece comigo e isso mostra ainda mais, assim, o quanto a cobrança ainda é um tabu, né? Realmente, assim, quem tá cobrando normalmente não gosta de cobrar, quem tá sendo cobrado detesta, mesmo que esteja devendo, não gosta, e aí vira um processo bem, né, cheio de constrangimentos ali de ambos os lados, né? Sem entender o lado da outra parte, sem uma questão ali toda de empatia mesmo, né? Porque a cobrança ela nada mais é do que garantir que um compromisso que existe, que ele vai ser efetivado, né? Então, isso é super interessante porque é um tema que está muito relacionado com o emocional mesmo, por mais que a gente esteja falando de empresas, né? Sempre tem pessoas do outro lado da mesa, né? Sempre, sem exceções. Então, a gente lida, né, com esses temas. Então, é muito importante na cobrança, a gente sempre fala, né? Saber equilibrar muito bem o tom de voz mesmo, não ser tão agressivo, né? Entender muito do sentimento da outra parte, dos motivos da outra parte não ter pago em dia, né? Para com isso conseguir chegar num caminho que funciona bem para todos os lados. E assim, que inadimplência é um problema seríssimo no Brasil, acho que isso já é um fato, né? Então, mais de 30% das empresas negativadas, 43% dos consumidores negativados. Então, isso é realmente um assunto muito polêmico. E aí, é muito importante, né, conseguir adotar ali a abordagem correta para preservar o relacionamento com o cliente, né? Porque a cobrança ela nada mais ela é originada por uma venda, que é um compromisso entre duas partes. E aí, se por algum motivo, né, uma das partes não segue esse compromisso do jeito que deveria, precisa achar ali pontos de equilíbrio para que se chegue em um consenso, né? E esse consenso ele pode ser às vezes simplesmente o pagamento, mas com alguns dias de atraso, ou uma renegociação, ou um caso mais crítico, né? Aquele caso super drástico, que aí você vai precisar de ações de negativação e de protesto como parte da regra. Mas é super importante saber adequar esse discurso, esse tom de voz de acordo com o perfil do cliente. E aí, o que é uma boa mensagem de cobrança, né? Ela precisa ter uma definição muito prática e objetiva. Isso é essencial, né? Então, precisa explicar o que deve ser feito, o que aconteceu, quais foram as datas e qual o próximo passo. E aí, os erros muito comuns, né, que acontecem. Às vezes, mensagens muito agressivas, isso não funciona. Às vezes, mensagens muito genéricas que não deixam muito claro o que precisa ser feito, qual é a ação imediata que aquela pessoa, que aquela empresa precisa fazer. E aí, um outro ponto que parece que é um detalhe, mas que na verdade é muito importante, é quando na mensagem de cobrança não vai com o link para pagamento, ou o link para o boleto, né? Ou o boleto propriamente dito, quando isso não vai junto com essa mensagem, isso gera um problema porque o cliente nem sabe mais onde está um boleto, ele vai caçar o boleto sei lá onde, no e-mail, na caixa de e-mail, ele não acha mais. Então,
Parece que é um detalhe, mas ir com o link e com o boleto faz toda a diferença do mundo. E assim, o que a gente vê aqui, né? Que a gente tem a tríade da mensagem eficiente. E ela é uma combinação de 3 fatores. Então, é clareza, então deixar muito claro o que precisa ser feito, o que aconteceu e o que precisa ser feito. Uma cordialidade, né? Então, efetivamente, tratar aquele cliente com respeito, com empatia, com educação. E, por fim, um call to action direto. Então, dado esse contexto todo, o que o cliente precisa fazer? Precisa fazer X, Y, Z. Precisa entrar no banco pagar esse boleto. Ou precisa entrar em contato com alguém para renegociar algo. Então, tem que ter essa ação muito bem definida para o cliente saber o que ele precisa fazer. Então, quando a gente tem essa tríade, né, em sincronia, isso funciona muito bem. As mensagens de cobrança normalmente são muito mais efetivas do que mensagens genéricas, ou mensagens muito agressivas, ou mensagens que não explicam o contexto. Então, isso funciona muito bem. A nossa fórmula do sucesso aqui para uma mensagem de cobrança ser bem sucedida. E aí, quais são os tipos de mensagens de cobrança que a gente tem hoje? A gente normalmente olha para esse tema de acordo com as etapas da inadimplência, né? Então, cada ciclo ali de inadimplência, ciclo de vida de uma cobrança mesmo, tem mensagens específicas. Então, a gente tem as preventivas, né, que são antes do vencimento, que normalmente é um lembrete bem mais amigável, bem mais no tom de, putz, ajudar a se organizar e a garantir e tudo mais. Depois a gente tem de 1 a 5 dias de atraso, que é um reforço educado, mas super objetivo, só lembrando que existe esse compromisso e tudo mais. De 6 a 15 dias já é um alerta com senso de urgência. Então, já falando, putz, já teve um tempo significativo, já impactou o fluxo de caixa da outra parte, tudo mais. E mais de 15 dias, normalmente é um tom super firme, mas muito respeitoso, né? Respeitoso sempre. E já apresenta alguns caminhos, algumas opções de renegociação. E mais de 30 dias aí, já é uma cobrança com aviso de medidas mais urgentes e mais drásticas que vão ser tomadas, como a negativação e como o protesto. E aí a gente tem vários formatos, né, de fazer tudo isso. Na Nelfy vocês conseguem ter acesso a exemplos muito práticos de cada um desses tipos. E aí, como que você personaliza, né, as suas mensagens de cobrança de acordo com o perfil do cliente? O mais importante é você ter uma segmentação clara, né, de perfis ali de clientes que você quer ter um modo de se comunicar diferente. Então, a gente normalmente aqui tem uma segmentação que ela funciona para todas as empresas, que é a segmentação de clientes fiéis, né? E aí, para esses casos, a gente tem uma regra muito mais tranquila, que não spama esse cliente com muitas mensagens e tudo mais, aquele cliente que sempre paga certinho. E aí, depois a gente tem o pagador duvidoso, né? Que às vezes ele paga certinho, às vezes não, né? Então ele é um pouco mais desorganizado, normalmente uma mensagem preventiva já funciona. E a gente tem o mal pagador. Daí esse mal pagador já é um caso muito mais complexo, que muito provavelmente vai precisar de outras ações e não só a comunicação, né? Não só as mensagens ali de cobrança propriamente dita. E além de todos esses, a gente tem um novo cliente, que é aquele cliente que você vendeu pela primeira vez, você ainda não sabe como ele vai se comportar. Você tem ali, né, os dados históricos, será que você consegue acessar, mas você ainda não sabe. Então você vai aprendendo ao longo do tempo, conforme as ações e os comportamentos dele. Beleza? E aí, uma outra reflexão aqui é: o canal importa, né? Qual que é o melhor canal para falar com seus clientes? E a resposta é sim, o canal importa. E normalmente uma abordagem omnichannel tem funcionado muito bem, tá? Porque a gente consegue unir todos esses canais de comunicação que são muito efetivos. Então, você tem WhatsApp, você tem e-mail, você tem SMS, você tem telefone, né? E aí, de acordo com o perfil de cada um dos clientes, você também vai conseguir adequando o melhor canal de comunicação para ele. Então, só um exemplo aqui que é relativamente simples, mas putz, se a gente está falando de uma empresa, né, uma empresa devedora que tem e-mail corporativo, normalmente e-mail é um canal que funciona bem. Porque os funcionários lá do Contas a Pagar, do financeiro deles, eles acessam o e-mail, não pode deixar e-mail sem ler e tudo mais. Então, funciona muito bem. Já um pequeno varejinho que não tem e-mail corporativo, né, que é aquele e-mail @gmail, @hotmail, ele vai funcionar muito melhor para o WhatsApp normalmente. Então, todas essas dinâmicas que parecem que são detalhezinhos, mas no todo elas fazem muita diferença.
E aí, você conseguir combinar canais é algo que funciona muito bem também. Então, você tem estratégias ali que estão todas conectadas, né? Estratégia de comunicação via os canais também. Então, isso funciona muito bem. E aí, né, como é que funciona a nossa régua de cobrança automatizada? Então, a gente consegue integrar tanto com o seu ERP, seu sistema de gestão, quanto com o seu banco. Então, a informação, né, das cobranças, a origem das cobranças, ela sempre vai nascer em um desses dois sistemas e aí flui para a Nelfin. Flui perfeitamente para a Nelfin. E aí, todas as atualizações que acontecem nessa cobrança, elas vão fluindo para a Nelfin e a gente consegue fazer a régua ser efetivamente executada de maneira 100% automática. Então, o cliente pagou, já saiu da régua. O cliente não pagou, continua na régua. Né? Foi postergado o vencimento, mudou a régua. Então, fica tudo muito automático. Então, isso funciona muito bem. E aí, já tem, né, toda essa segmentação por perfil de cliente, mensagens, canais, cadências diferentes. Então, já tudo muito bem pensado para garantir que todas essas variáveis são levadas em consideração, tá? E aí, um ponto aqui que é muito importante, que é o que não pode faltar para uma boa mensagem de cobrança, né? Na Nelfin, vocês vão conseguir ver exemplos muito práticos disso, mas aqui, trazendo, quais são o checklist aqui, né, de uma cobrança? O nome do cliente, você precisa ter isso para ter uma personalização, o valor e a data de vencimento daquele título, né, para o cliente também entender qual é a gravidade daquilo que está acontecendo, a forma de pagamento que o cliente vai fazer, e normalmente é muito importante você já ter a maneira do cliente pagar. Então, não só a forma, não só falar via TED ou via boleto, mas já falar, olha, aqui é o link para você copiar e colar o código do seu boleto, aqui é o link para o seu Pix, né, para o cliente já poder entrar e fazer o pagamento. Depois, um contato para dúvidas, porque pode ser que o cliente tenha dúvidas, que ele queira renegociar ou que tenha outros temas ali que a gente não viu. E o quinto ponto é ter um tom empático, de entender o outro lado. E não apenas, né, ir com 4 pedras na mão, ali cobrando o cliente como se ele fosse um grande assassino. Né? Não é esse o objetivo da cobrança, é muito mais esse objetivo de empatia para que as partes consigam chegar em um acordo e que façam um bom negócio. É assim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, então eu espero que eu tenha trazido aí um pouco de conteúdo para vocês sobre como efetivamente criar mensagens de cobrança que funcionam, que parece que é muito simples, né? A gente vai ali no geralzão, no padrão, mas não é. Tem muitos detalhes, muitas variáveis que impactam todo esse fluxo. Espero que juntos a gente consiga, né, desmitificar a cobrança. Então, tornar a cobrança, né, de um processo super constrangedor e moroso em algo único que entende os lados, as duas partes e que consegue ser muito eficiente via tecnologia e inteligência artificial. E aí eu deixo o convite aqui para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que deve ver toda essa mensagem e vem conhecer mais sobre a Nelfin. Você consegue aqui baixar um modelo de mensagem de cobrança aqui no link da descrição, mas venha também agendar um diagnóstico, a gente faz uma conversa com você ali, uma conversa super bacana para entender mais sobre o seu dia a dia, sobre a sua operação e trazer como que a gente pode ajudar vocês aí no dia a dia. Então deixa esse convite, espero vocês!